Como um anime escrito em 1976 poderia fazer comparativos entre as colônias das Américas com as espaciais? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Historiador Zeônico, revisado por Coreia com K e será narrado por mim, Djalma Guedes. Durante a Conferência de Inverno de Gundam 2024, foi informado que a franquia ganhará um novo anime chamado Mobile Suit Gundam GQUX. O título terá uma exibição editada para os cinemas do Japão que será lançada em 17 de janeiro. A série completa passará na televisão. O anime tem direção de Kazuya Tsurumaki. O roteiro e enredo foram produzidos por Yoji Enokido e Hideaki Anno. A trilha sonora é um trabalho conjunto de Yoshimasa Terui e Masayuki Hazuo. A produção da animação terá um trabalho conjunto dos estúdios Sunrise e Ikara. Para quem consome anime, sabe bem o peso desses nomes, mas para você telespectador que não conhece nada sobre o assunto, seria como dizer que teremos um filme produzido e dirigido por Christopher Nolan e Quentin Tarantino, estrelado por Ana de Armas, Keanu Reeves e Jackie Chan. A franquia Mobile Suit Gundam tem como o nome o anime original lançado em 1978, criado por Yoshiyuki Tomino. Esse desenho se baseia em uma guerra espacial entre um conjunto de colônias. A história se passa contando principalmente a história da colônia do conglomerado de Side 3, no qual buscavam liberdade civil e econômica, o que originou a guerra de um ano, gerando a destruição e morte de quase 6 bilhões de pessoas. O foco aqui não é a guerra, mas o que a gerou: a criação das colônias espaciais e a criação do governo mundial, conhecidos como Federação da Esfera Terrestre. Entretanto, antes de falarmos sobre isso, vejamos o que aconteceu nesse universo. Todos os fatos históricos importantes são praticamente iguais até 1989. Apenas cabe destacar que a União Soviética não caiu em 1989. Pois no ano de 1990, devido à falta de alimentos, combustíveis e outros produtos básicos e à dissolução das Nações Unidas, a Terceira Guerra Mundial aconteceu. Com o conflito armado ocorrendo em 1993, durante seu ápice, armas nucleares foram usadas. A área mais atingida foi a Europa e a única cidade mencionada é a cidade de Geneva, na Suíça, que foi completamente obliterada. A guerra terminou em 1999 com as nações sobreviventes e suas populações procurando uma saída para a devastação criada pelas batalhas. Nesse contexto, decidem criar um governo mundial para que os países conjuntamente encontrem uma saída para a vida humana. Nesse momento, a federação é criada e sua única diretiva é resolver o problema dos resquícios da guerra. Em conjunto com ela, se iniciou o projeto chamado de O Plano. Com o planeta destruído, a única solução era a exploração espacial. Contudo, devemos lembrar que estamos nos anos 2000 e a tecnologia aeroespacial estava engatinhando. Nesse período, o governo mundial começa a agir. Nos primeiros anos, a necessidade faz com que a maioria das pessoas foque no projeto oferecido pela federação, ou seja, muitos veem como necessidade a saída do planeta Terra, já que suas condições não eram favoráveis à vida. O plano original continuou sem muitos problemas até 2045, quando a primeira colônia começou a ser construída. Deste ponto em diante, existe um hiato de tempo indeterminado, no qual as colônias espaciais começam a ser viáveis. E assim,
é declarado um novo período, considerado agora como século universal, que será descrito como UC daqui para frente. No dia da declaração do século, durante a implantação de uma nova constituição para a federação, ocorre um atentado terrorista que destrói a colônia e todos dentro dela. A constituição é roubada e depois modificada pela federação para seu benefício. Sua mudança é mínima, mas traz enormes vantagens para o governo terrestre. Mesmo com esses problemas, a construção dos locais fora da Terra foi contínua. Em menos de uma década da declaração do UC, elas já se encontram operacionais. Elas são conhecidas como colônias de Side 1. Com esse grande espaço de tempo, a federação se tornou o que todo o estado se torna. Um leviatã gigantesco e burocrático que só pensa em seus próprios interesses. Assim, a federação muda o nome para Gabinete de Transporte das Colônias Fronteiriças, ou FSTB. Desse modo, qualquer pessoa que quisesse imigrar para as colônias precisava de passaportes, sendo expedidos por estes burocratas. Nos anos seguintes, a federação continua a ganhar poderes, expurgando todos os seus detratores em UC-22. Porém, com um estado tão grande controlando não só o planeta, mas as colônias que já estavam em 50 milhões de habitantes em UC-25, começam rumores estranhos sobre a FSTB fazer imigrações forçadas. Ou seja, a federação, no melhor estilo ditatorial, simplesmente atendeu à vontade dos burocratas, enviando pessoas forçadamente para o espaço. Isso manchou a reputação da instituição, que cada dia se tornava mais autoritária. Visando resolver a questão, a FSTB fora privatizada, mudando o nome para Grupo Empresarial de Transporte Espacial, ou STEP. Entretanto, em UC30, iniciou-se um conjunto de ideias chamado saideísmo. No começo, não eram separatistas, apenas um conjunto de indivíduos que queriam que as colônias tivessem os direitos e liberdades iguais aos países independentes, como os membros da federação. Isso é bem parecido com os períodos das grandes navegações e colonialismo, momento em que todo e qualquer dissidente do regime imperial era mandado para o Novo Mundo, mesmo contra a sua vontade. Isso apenas fomentou um extremismo e ódio entre as partes. Em uma década, a população das colônias era 40% de todos os seres humanos vivos. Nesse mesmo período, a filosofia do eirismo começa a ser disseminada. Essa ideologia diz que o planeta é o berço da humanidade e todos os humanos deveriam conquistar o espaço, a fim de o planeta ser limpo. Já no ano de UC45, um dos personagens que basicamente iniciou a guerra, que obliterou quase 6 bilhões de pessoas, o Sr. Zion Zundeikun, cria o contolismo, uma junção do saideísmo com o eirismo, dando início à filosofia de que todos deveriam peregrinar pelo espaço e que as colônias deveriam ser tratadas como países livres. No início, a federação estava ocupada demais com os escândalos de imigração forçada, o que continuou ocorrendo por décadas. Observamos mais uma vez o governo sendo incompetente em resolver um problema que ele mesmo criou. A imigração forçada não atrapalhava a alta cúpula da federação, já que lucravam com ela. Porém, em UC62, Zion é eleito como representante das colônias de Side 3, local de sua residência. Assim, definiu que as colônias eram países independentes, ganhando status e capacidade de autogestão que era negado a todas as outras. Inicialmente, o Estado, como todo mafioso que é, tenta subverter Zion, mas sem sucesso. Posteriormente, o ameaçaram de prisão. Ao receberem as notícias, as colônias de Side 1, 3 e 5 começam uma guerra fiscal e de boicote à federação, cancelando qualquer recebimento e envio de produtos vindo da Terra. Assim como qualquer estado, no momento em que sofrem um baque econômico, começam a pesar a mão sobre aqueles que se revoltam.
Zion foi preso, tornando a região onde morava instável. O dano econômico fez a Federação libertar, permitindo que Side 3 se tornasse uma região semi-autônoma, conhecido como República de Munzo. Após ser liberto e as eleições locais acontecerem, Zion se torna o primeiro-ministro. O golpe recebido pela Federação deixou vários burocratas irritados com a perda de poder. Desse modo, o contragolpe veio rápido. 2 meses após a criação de Munzo, a Federação impôs graves restrições de comércio e altas taxas de produtos criados por Side 3. Cabe também informar que o local era o maior conjunto de colônias já criado, local onde grande parte da população residia e trabalhava. Em UC-64, o primeiro movimento armamentista é iniciado, com a Federação criando um programa para a criação de novas naves espaciais, juntamente com um grande reforço da Marinha Espacial Federativa. Em UC-65, as brigas internas se tornam públicas entre Zion e a família Zabi. 5 anos após a primeira rebelião em Side 3 e sua vitória com a região semi-autônoma concedida com a Federação, Side 5 tenta a mesma estratégia. Entretanto, os ânimos da Federação bloqueiam completamente a revolta e acabam agindo com extrema violência contra os protestantes, abafando rapidamente os dissidentes. Posteriormente, é intensificada a guerra fiscal contra Side 3. No próximo ano, Zion sofre um atentado e morre, deixando as coisas em Side 3 ainda mais tensas. A família Zabi alega que Zion declarou que deixaria o controle da república para Degwin Sodozabi, chefe da família Zabi. Essa declaração não é aceita pela própria família de Zion, família Daikon, que era apoiada por outras famílias importantes, principalmente pela família real. Porém, essas brigas políticas foram perdidas e a família Zabi toma controle de Side 3, mudando o nome da região para a República de Zion. Com isso, a família Zabi começa a modificação das forças militares e inicia um grande reforço militar. Nesse momento, já temos uma grande corrida armamentista entre a República de Zion e a Federação. O que começou com um grande aperto econômico criado pela própria Federação e o desejo de liberdade pela população, culminou em uma corrida armamentista que durou uma década. Durante esse período, marcado com várias rebeliões e pequenos conflitos, 60% dos humanos, estimado em 11 bilhões de pessoas, já viviam nas colônias e grande parte da produção era realizada no espaço. A guerra começa quando a República de Zion declara sua total independência da Federação e rompe o bloqueio comercial criado por eles. Entretanto, a Guerra de um Ano tem o seu desfecho desfavorável para Zion, o qual perde a guerra. Caso queiram ver o final da Guerra de um Ano, assistam ao conjunto de filmes da série original Mobile Suit Gundam. São apenas 3 episódios. De uma perspectiva libertária, a história ressalta o perigo de governos centralizados e monopólios estatais, que inevitavelmente se transformam em máquinas burocráticas que buscam perpetuar o seu poder às custas da liberdade dos indivíduos. Assim como no universo Gundam, a resistência contra esses sistemas opressivos demonstra que, mesmo sobre as condições mais adversas, o desejo humano por liberdade e autogestão não pode ser totalmente suprimido. A história das colônias das Américas e as africanas são um exemplo disso. Por muito tempo, os países colonialistas subjugaram suas colônias e seus moradores. Por vezes, os colonos eram tratados com desrespeito e subhumanos, sendo apenas necessários para se conseguir matéria-prima para a metrópole. O universo Gundam expande essa realidade para um contexto ciberespacial, provando que não importa se o ser humano está em outro continente ou em outro mundo, a sua essência clama por liberdade e autogestão, e não suporta os mandos e desmandos de burocratas que estão longe de sentirem as dores daqueles que vivem longe. Obrigado pela audiência.
Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!